Bom dia, são 7 horas e 55 minutos, quinta-feira, 30 de abril. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Os senadores votaram nesta quarta-feira a medida provisória que autoriza empréstimo de 30 bilhões de reais ao BNDES. O texto também traz mudanças no crédito consignado para trabalhadores e aposentados. O empréstimo previsto na medida provisória ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, será feito a partir da emissão de títulos da dívida pública pelo Tesouro Nacional. O valor se destina à concessão de novos empréstimos. Em plenário, o senador Regufe questionou o aumento de caixa do banco. Conceder um crédito ao BNDES de 30 bilhões sem nenhuma garantia de que como vai ser empregado esse dinheiro, eu não posso concordar. Eu acho que o dinheiro do contribuinte estaria melhor empregado na saúde, na educação, do que dando recursos para o BNDES. E os recursos do BNDES, o BNDES dá 10 bilhões para um único empresário, para um único projeto. Ao invés de dar 10 bilhões para um único empresário, para um grande projeto, ele poderia, com os mesmos 10 bilhões, financiar 100 mil pequenos empreendimentos de 100 mil reais. É um equívoco. Nós estamos com a economia com perigo de entrar em recessão. A economia tem que novamente crescer. E só há investimento de longo prazo com financiamento. Quem faz esse financiamento no Brasil é o BNDES. Então eu acho que é muito desconhecimento sobre a importância do BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento Nacional. O texto também permite que o BNDES refinancie a dívida de quem comprou ou arrendou caminhões até o final de 2014. Essa medida foi negociada entre governo e caminhoneiros para suspender as greves da categoria. Mais do que justo, seja refinanciado e que se dê as garantias para esse cidadão que deu alguma coisa em contrapartida para que pudesse adquirir esse empréstimo, ele não seja prejudicado até no dia a dia da vida dele. Nós estamos nesse momento, então, dando as condições para que esse problema do endividamento desse setor, que é tão importante para a economia nacional, que ele possa achar uma solução. O texto original foi modificado por uma emenda que aumenta para 40% o desconto na folha de pagamento para empréstimos consignados. O novo limite seria utilizado para quitar dívidas com cartão de crédito. A regra anterior previa que trabalhadores e aposentados podiam comprometer até 30% da sua remuneração. É um contrabando para beneficiar as agências de crédito, para beneficiar o sistema bancário brasileiro. É um contrabando para aumentar o endividamento do trabalhador brasileiro. Essa matéria, por exemplo, da consignação, ela não foi inserida na comissão especial. Então, portanto, ela terminou sendo inserida enquanto emenda no plenário da Câmara dos Deputados. Para evitar que a proposta voltasse à Câmara dos Deputados, a medida provisória foi aprovada sem alterações, mas com a promessa de veto às mudanças nas regras de empréstimo consignado. Eu assumiria esse compromisso junto ao governo, até porque se essa matéria voltar para a Câmara dos Deputados, nós simplesmente inviabilizamos um acordo negociado pelo governo e os caminhoneiros e nós não podemos procrastinar mais essa decisão. Também vai à sanção presidencial o projeto de lei da Câmara que passa a investigação de assaltos a bancos e a caixas eletrônicos para a Polícia Federal. A matéria foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o relatório da Anistia Internacional que revela preocupação com violência policial, abortos e impunidade no Brasil. A audiência é interativa. Você pode participar com perguntas e comentários pelo portal senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A CPI do HSBC reúne-se para ouvir representante da Polícia Federal. A PF abriu um inquérito sobre possíveis ilícitos criminais relacionados à evasão fiscal para a filial suíça do banco. A Comissão de Relações Exteriores tem na pauta o projeto que cria o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras. Um dos objetivos é buscar o exercício profissional adequado para o SUS. A Comissão Mista da Medida Provisória 668 reúne-se logo mais às 10 horas para analisar o relatório do colegiado. A MP aumentou alíquotas do PIS e da COFINS sobre a importação.
está prevista para começar daqui a pouco a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. 3 projetos e 9 requerimentos estão na pauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária nesta quinta-feira. Eu estou com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia. Bom dia, senadora. O que a gente poderia destacar nessa pauta hoje? Bom, nós temos matérias que já foram apreciadas. Uma delas eu sou relatora, que trata dos defensivos orgânicos para a agricultura, que é da ex-senadora Ana Rita. Ele já está pronto e já vai, digamos, em caráter definitivo, que já foi aprovado e submetido. Talvez a gente tenha algum problema de quórum em função de que amanhã é feriado, como foi antecipada a sessão deliberativa ontem, na parte da manhã no Senado, mas penso que a gente pode adiantar os requerimentos também de definir o cronograma de trabalho de 2 áreas que nós vamos concentrar, do orçamento para a área de reforma agrária e a assistência técnica nos assentamentos, que é o senador Donizete Nogueira, o relator, e o senador Dário Berger, que é da Política de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, também definindo o cronograma de trabalho da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Então, esses temas vão estar predominando. Hoje vai ser uma reunião concentrada nas questões deliberativas, não teremos audiência pública, mas certamente os temas que estão preocupando os agricultores, o aumento da taxa de juros para o crédito rural, também a escassez de recursos. Agora temos problemas na comercialização de alguns produtos, como o arroz, por exemplo. Então, esses temas ficam pautando também a nossa comissão. A comissão define hoje a política pública que ela vai acompanhar, não é isso? Exatamente. São as políticas públicas nessas 2 áreas. Uma, essa que é o senador Donizete Nogueira, que trata das questões relacionadas à reforma agrária, aos assentamentos e assistência técnica rural, para esses setores especificamente. E a do senador Dário Berger é o cronograma de ação da comissão em relação à questão de defesa agropecuária, animal e vegetal. E essa é uma coisa fundamental. Agora a gente tem havido manifestações de alguns senadores preocupados com a aftosa na fronteira, seja do Peru, seja da Bolívia, seja aqui do Paraguai mesmo. E o Brasil, que hoje é um território livre de aftosa com vacinação, com a meta de ser um território geral desse tamanho, apesar desse tamanho, sem vacinação, que é a meta da ministra Cátia Abreu. Então é um risco muito grande. Esses países, como a Bolívia e o Peru, não têm, como o Brasil, um protagonismo na produção de carnes. Então, no caso do Peru, são pescados. Então, eles não têm, digamos, uma prioridade na defesa sanitária, como tem o Chile, por exemplo, que também não tem rebanho de carne de bovina ou suína ou de frango, mas tem uma proteção sanitária em todas as outras áreas de defesa agropecuária, né? Então, mas nós aqui nos ressentimos, o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas esses países, Bolívia, Peru e especialmente o Paraguai, é uma zona de risco de contaminação e contágio. Então, só esclarecendo, a comissão vai acompanhar 2 políticas públicas ao invés de uma, né? Duas políticas públicas, exatamente. Foi a escolha em função exatamente da relevância que tem. Olha, o Brasil é um país que exporta. Eu estive visitando com a Comissão de Agricultura 2 regiões muito importantes. A região de Petrolina, ali na divisa com Juazeiro, Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, tratando da questão da fruticultura irrigada. Olha, nós exportamos mangas para os Estados Unidos e para o Japão, que são mercados extremamente rigorosos do ponto de vista sanitário. Tanto que a manga exportada ali, ela é submersa num tanque com água a 52 graus de temperatura, que é para não ter nenhum risco de qualquer tipo de vírus ou bactéria. Já no caso da Ilhéus, da Bahia, que nós tivemos uma audiência pública também com a comissão maravilhosa, para proteger e estimular a produção de cacau, que também é exportado. Então, também é um produto de origem vegetal e que precisa ser protegido e também estimulado. Então, essas 2 áreas são... E o cacau, no caso, e também no caso da fruticultura, a agricultura familiar é muito, muito forte, muito presente. Então, justifica-se a escolha desses 2 temas, a defesa sanitária e a assistência técnica para a agricultura familiar. Tá certo, senadora. Muito obrigada e um bom trabalho para a senhora. Para vocês todos. Obrigada. André? Obrigado, Dinalva.
A Comissão de Senadores e Deputados aprovou o relatório com mudanças na MP 665. É a medida provisória com novas regras para o seguro-desemprego, abono do PIS/PASEP e seguro-defeso. Foram 12 votos a favor e 7 contra o texto. Agora é com os plenários da Câmara e do Senado. A falta de consenso no Congresso se refletiu na comissão mista. A base aliada garantiu a maioria, mas a oposição tentou adiar a votação até o último momento. Tem que ter limites. Os ajustes implementados pelo ministro, e esses limites têm que ser determinados por nós. Ao todo, foram 223 tentativas de mudar o texto enviado pelo Executivo. O relator, senador Paulo Rocha, acatou quase a metade das emendas. Nós asseguramos com que fizesse algumas correções nas distorções que encareciam o orçamento do governo, mas não deixei que os trabalhadores perdessem direitos. Então está mantido o seguro-desemprego, está mantido o seguro-defeso e está mantido o abono salarial. Só no ano passado, 9.200.000 brasileiros receberam seguro-desemprego. Até então, era preciso ter pelo menos 6 meses de carteira assinada. A MP enviada pelo governo ampliou o tempo exigido. Para a primeira solicitação, o prazo passou a ser de 18 meses. O novo texto reduziu o tempo. Serão 12 meses de serviço. Para um segundo pedido do benefício, a MP original previa uma carência de 12 meses. Pelo relatório aprovado na comissão, serão 9 meses. Para ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP, quem recebe 2 salários mínimos tinha que trabalhar pelo menos um mês durante o ano. A MP aumentou esse tempo para 6 meses. O novo texto estabelece 3 meses. E o valor, que até então era de um salário mínimo, passa a ser proporcional aos meses trabalhados. Em 2014, mais de 22 milhões de brasileiros tiveram direito ao benefício. A medida provisória também alterou o seguro-defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. O novo texto mantém a exigência de 1 ano de registro como pescador. A MP original previa 3 anos. Foi negociado, até agora o que está foi acordado com o governo e com os trabalhadores. A matéria segue para o plenário da Câmara, onde, segundo oposicionistas, vai encontrar resistência ainda maior dos parlamentares. Nós não podemos admitir uma medida provisória só em cima dos trabalhadores. Eu sei que vocês têm maioria aqui nessa comissão, mas a semana que vem é no plenário da Câmara. O senador Paulo Rocha retirou do relatório a inclusão no seguro-desemprego dos trabalhadores rurais contratados por safra. A medida não fazia parte da MP original e não houve acordo sobre o tema com o governo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.